Olá a todos. Eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial para a nossa saúde: os nossos rins. Muitas pessoas ainda pensam que os problemas renais são exclusivos dos homens ou que só se manifestam com dores nas costas. No entanto, esta visão é demasiado restrita e, na minha experiência de 35 anos na medicina, posso garantir que a realidade é bem mais complexa. A saúde dos nossos rins está intimamente ligada a cada um de nós, homens e mulheres, sem exceção. E os sinais de que eles precisam de ajuda não se limitam a uma simples dor nas costas. Os nossos rins são os heróis silenciosos do nosso corpo. Trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, sem descanso, para nos ajudar a filtrar e eliminar toxinas, regular a pressão arterial e manter o equilíbrio hídrico. Apesar de todo este trabalho monumental, os rins raramente se queixam. E é precisamente por causa desse silêncio que, quando finalmente percebemos que algo está errado e descobrimos um problema renal, a situação pode já ser bastante grave. Então, quando os nossos rins ficam silenciosamente doentes, que pistas nos enviam? Quantos mal-entendidos prejudiciais existem sobre o fortalecimento dos rins? Poderão não imaginar que alguns supostos fortificantes que todos elogiam, quando consumidos incorretamente, não só não fortalecem os rins, como podem ser a gota d'água que compromete a sua função. Neste vídeo do meu canal Conhecimento Suficiente e Vida Saudável, vou acompanhar-vos nesta jornada para desvendar os segredos dos rins. Vou ensinar-vos a reconhecer os 3 principais sinais de alerta que os rins nos enviam. Ajudar-vos-ei a clarificar os mal-entendidos prejudiciais sobre o fortalecimento dos rins e partilharei como alimentar-nos de forma verdadeiramente eficaz. Por fim, vou ensinar-vos um conjunto de exercícios para a saúde renal que podem fazer em casa, sem custos, e que vos ajudarão a fortalecer os rins e a proteger a base do nosso corpo. Espero que assistam ao vídeo na íntegra. Tenho a certeza de que aprenderão muitas coisas úteis. Antes de avançarmos para o tema principal, se estão interessados na vossa saúde e na da vossa família, por favor, cliquem no botão de subscrever e ativem o sino de notificações para não perderem futuros conhecimentos práticos de saúde. Vamos discutir verdades sobre a saúde que poucos querem abordar. Gostaria também de saber se estão prontos para se juntarem a mim. Se estão a ver este vídeo e têm o mesmo interesse, deixem um comentário com 1. Caso contrário, deixem 0. São também calorosamente convidados a partilhar a vossa perspectiva na secção de comentários abaixo. Embora os nossos rins não se queixem com frequência, quando a sua função é comprometida, eles enviarão certamente sinais de alerta de várias maneiras. A primeira coisa que precisamos de aprender é a ler esses sinais. 3 grandes sinais de alerta dos rins. Sinal 1, inchaço nas 2 pernas, edema, com godete. Este é um dos sinais mais comuns e fáceis de detectar quando há um problema renal. Agora, podem fazer um pequeno teste. Levantem as vossas calças. Usem o polegar para pressionar firmemente a parte interna da vossa perna, junto à tíbia e um pouco acima do tornozelo. Mantenham por alguns segundos e depois soltem. Se a pele voltar imediatamente ao normal, é normal. Mas se, após soltar, a área pressionada deixar uma marca clara que demora a desaparecer, isso é chamado de edema com godete. É frequentemente o primeiro sinal de alerta renal. Por que é que os problemas renais causam inchaço? Existe um exemplo muito visual. Imaginem a albumina no nosso sangue como uma esponja. O seu trabalho é reter a água nos vasos sanguíneos para que ela não se espalhe. O rim, por sua vez, é como um filtro muito fino. Um rim saudável elimina resíduos e excesso de água sob a forma de urina, mas retém as coisas boas, como a albumina. No entanto, quando o rim está doente, os orifícios deste filtro podem ter problemas. Não só não consegue reter os bons resíduos, como pode permitir a saída da valiosa albumina. Quando a albumina é eliminada na urina, a quantidade de esponja que absorve água no sangue diminui gradualmente. A água nos vasos sanguíneos já não pode ser retida. Ela extravasa para fora dos vasos sanguíneos e entra nos espaços entre as células. Esta água sem casa acumula-se nas pernas, causando o inchaço. Pode subir para o rosto, causando inchaço facial. Pode até entrar nos intestinos, causando inchaço intestinal, o que provoca uma sensação de plenitude abdominal
e perda de apetite. Portanto, se notarem que as vossas pernas estão inchadas, especialmente à tarde, sentindo-as pesadas e melhorando após uma noite de sono, mas inchando novamente na tarde seguinte, e especialmente se o inchaço for simétrico em ambas as pernas, precisam de verificar se há um problema na função de filtração dos rins. Sinal 2. Urina com muita espuma que demora a desaparecer. Este sinal e o inchaço mencionado estão relacionados. Dissemos que, quando o rim está doente, a albumina é eliminada na urina. Então, como é que a urina com muita albumina se parece quando eliminada? A resposta é que produzirá muitas bolhas pequenas que são difíceis de desaparecer. Podem fazer uma experiência simples em casa para entenderem isso. Peguem num copo de água limpa e agitem-no vigorosamente. Produzirá algumas bolhas, mas estas desaparecerão rapidamente. No entanto, se adicionarem um pouco de clara de ovo à água e agitarem vigorosamente, verão o copo cheio de bolhas finas que permanecerão lá por muito tempo. A nossa urina segue o mesmo princípio. Em condições normais, ao urinar, devido à força do impacto, haverá algumas bolhas, mas estas desaparecerão rapidamente. No entanto, se a vossa urina tiver muitas bolhas, como espuma de cerveja, e após alguns minutos de descarga, essas bolhas ainda persistirem na sanita, isso é chamado de proteinúria, ou proteína na urina. Este é um sinal que precisam de observar, pois o vosso rim, o vosso filtro, pode estar a eliminar o que precisa. Devem procurar rapidamente um hospital e consultar o Dr. Miguel Silva ou os seus colegas para fazerem uma análise de urina. Sinal 3. Boca seca persistente, independentemente da ingestão de água. Além dos sinais relacionados com o excesso de água que causa inchaço, o problema renal, por vezes, manifesta-se também pela falta de água, ou seja, uma boca seca persistente. Este tipo de boca seca é muito especial. Não é devido ao tempo quente ou ao consumo de alimentos salgados, mas sim a uma sensação de boca sempre seca. Mesmo à noite, precisam de ter um copo de água ao lado da cama e levantar-se várias vezes durante a noite para beber. Mas, depois de beber, a sede persiste. Muitos pensam que estão com calor interno e compram medicamentos para refrescar o corpo. Mas o resultado é apenas piora. Por que é que isto acontece? De acordo com a medicina tradicional portuguesa, a deficiência renal divide-se em dois tipos: deficiência de yin renal e deficiência de yang renal. Ambos podem causar boca seca devido à deficiência de yin renal. O yin renal é como um lubrificante e refrigerante para o corpo, como o óleo num motor. Quando há falta de água, óleo, o corpo fica num estado de secura e calor. A falta de umidade, naturalmente, fará com que a boca e a língua fiquem secas. As pessoas neste grupo geralmente têm uma língua vermelha com pouca saburra, palmas e solas dos pés quentes, são frequentemente ansiosas, têm dificuldade em dormir e suam à noite. Boca seca devido à deficiência de yang renal. O yang renal é como um pequeno sol ou a máquina do corpo. É responsável por destilar e transformar a água no corpo em vapor, como ferver água para produzir vapor e impulsionar esse vapor e a água do corpo por todo o organismo, incluindo a boca. Se o yang for fraco, significa que a máquina é fraca. Claramente, há água no corpo, mas não há força suficiente para transformar em vapor e levá-la para cima. Assim, a boca permanece seca. As pessoas neste grupo geralmente têm uma língua pálida, grande, com saburra branca e especialmente têm aversão ao frio. As mãos e os pés estão sempre frios. Imaginem que um amigo vosso que tem boca seca tem deficiência de yin renal e tomou um medicamento que fortalece o yin renal, como tríbulos terrestres ou remânia, e sentiu bons efeitos. Então, ele recomenda-o entusiasticamente a vocês. Mas vocês têm deficiência de yang renal, com o fogo já fraco. Agora, vão tomar um medicamento com propriedades frias que baixa o fogo e nutre o yin, como se estivessem a adicionar gelo a um corpo já frio. Naturalmente, a boca seca só piorará. Em suma, ambas são boca seca, mas a causa subjacente pode ser completamente oposta. O uso de medicamentos sem prescrição médica é extremamente perigoso. Quando estes sinais aparecem no corpo, além de procurar rapidamente um médico, muitos querem usar a alimentação para se regularem.
Mas a alimentação é também uma ciência. A alimentação correta é um milagre. A alimentação errada pode ser veneno. Alimentos para a gestão do inchaço renal. Para o inchaço devido a problemas renais, há uma fruta que vemos frequentemente no verão que pode proporcionar um efeito inesperado: o melão. Tive um paciente com síndrome nefrótica. O corpo inteiro estava gravemente inchado. O peso aumentou 20 kg. A pessoa estava inchada como uma boneca insuflável e já tinha usado vários diuréticos da medicina ocidental, mas sem efeito. O doutor Miguel Silva recomendou, com base no plano de tratamento existente, que o paciente comesse um melão de tamanho médio, cerca de 2 até 5 kg, todos os dias, com o estômago vazio. Em menos de uma semana, a quantidade de urina do paciente aumentou visivelmente e o inchaço desapareceu milagrosamente. Por que é que o melão é tão milagroso? Porque é um poderoso diurético natural. A medicina tradicional portuguesa diz que o melão entra no meridiano da bexiga e a bexiga e o rim têm uma relação íntima. O açúcar e o sal do melão ajudam a eliminar a água e os seus componentes também ajudam a reduzir o inchaço renal. Assim, para o inchaço devido a doenças renais, o melão é de grande ajuda. Até a casca do melão, que muitas vezes deitamos fora, na medicina tradicional portuguesa, é chamada de sai rua chui, casca de melão, e é usada como bebida para refrescar o corpo, acalmar os nervos, ajudar na digestão e tem um certo efeito na redução da pressão arterial. Claro, por mais bom que seja o melão, não é adequado para todos. Pessoas com deficiência de baço e estômago, diarreia frequente ou pacientes diabéticos cujo açúcar no sangue ainda não está bem controlado devem ser cautelosos no seu uso. Reconhecer os alimentos para um fortalecimento renal adequado. Para cuidar dos rins, primeiro precisamos de distinguir claramente as propriedades yin e yang dos alimentos. Olhem para estes alimentos familiares: cebola, folhas, carne de cabra, camarão, inhame chinês, feijão preto e sésamo preto. Conseguem identificar quais fortalecem o yang renal, quente, e quais nutrem o yin renal, refrescante? A resposta correta é: alimentos que fortalecem o yang renal, quente, cebola, folhas, referindo-se a certas ervas quentes na medicina tradicional, como gengibre ou canela, carne de cabra, camarão. Estes têm propriedades quentes que ajudam a aumentar o fogo do corpo. São adequados para pessoas com corpo frio, aversão ao frio e mãos e pés frios. Alimentos que nutrem o yin renal, refrescante, inhame chinês, feijão preto, sésamo preto. Estes têm propriedades neutras a refrescantes, nutrem e hidratam, adicionando óleo e água ao corpo. São adequados para pessoas com corpo quente, boca seca e palmas das mãos quentes. É crucial reconhecer isto. Caso contrário, as boas intenções transformar-se-ão em danos. 2 erros fatais no fortalecimento renal que nunca devem cometer. Erro mortal 1. Fortalecimento errado. É como adicionar óleo ao fogo. Havia um paciente com nefrite cuja doença estava controlada, mas ele tinha deficiência de yin renal. Geralmente tinha as palmas das mãos quentes e aftas frequentes. No Natal, foi convidado por amigos, pois o tempo estava frio e ele sentia-se fraco. Comeram guisado de cabra para fortalecerem-se. Ele pensou que eles tinham razão e comeu muito. O resultado, no dia seguinte, a proteinúria voltou severamente e a doença piorou rapidamente. Este é um caso típico de fortalecimento errado. Ele tinha deficiência de yin e excesso de fogo. O que precisava era nutrir o yin e baixar o fogo, mas em vez disso comeu muita carne de cabra, que tem propriedades quentes e fortalece o yang. É como adicionar um balde de óleo ao fogo. Não seria estranho se a doença não voltasse. Erro mortal 2. Fortalecimento excessivo. O vigor transforma-se em dano. O paciente que comeu carne de cabra, além de fortalecer erradamente, cometeu também o segundo erro: comer em excesso. Ele comeu cerca de 750 gramas de carne de cabra numa única refeição. A quantidade que comeu foi excessiva. Para pessoas com rins danificados, o excesso de proteína é um fardo muito pesado que enfraquecerá ainda mais a função renal. Geralmente, mesmo que se precise, deve-se comer apenas 50 até 100 gramas por dia. Há outro exemplo triste.
Uma senhora idosa viu o seu marido recuperar de uma doença renal. Ouviu dizer que os cajus fortaleciam os rins. Por isso insistiu em dar ao marido mais de 5 cajus por dia para fortalecer ainda mais. O resultado, após um mês, a proteinúria do marido voltou. Por que é que isto acontece? Aqui há um conceito muito importante que precisam de ter em mente. A doença renal não significa necessariamente rins fracos. Muitas doenças renais, como a glomerulonefrite, na medicina tradicional portuguesa, pertencem à síndrome de excesso, onde o Ti patogênico ainda é forte no corpo. O que é preciso é limpar o calor e eliminar toxinas, eliminar a água e a umidade, e não fortalecer. A doença do senhor idoso já estava estabilizada, o corpo estava em equilíbrio, não havia necessidade de fortalecimento adicional. O que a senhora fez foi adicionar pernas à cobra, destruindo esse equilíbrio. Além disso, para pacientes renais com proteinúria, os médicos geralmente não recomendam o consumo excessivo de proteínas vegetais, como soja, amendoins, sementes de abóbora ou cajus, porque os resíduos provenientes destes podem ser prejudiciais para rins já debilitados. Não é proibido comer. Ocasionalmente, comer meio caju está bem, mas se comem um punhado todos os dias, isso causa um bloqueio nos rins, deficiência mista de yin e yang renal. Alguns poderão perguntar: parece que tenho aversão ao frio e boca seca. Mãos e pés frios, mas as palmas das mãos estão quentes. Como é que isto se explica? Isso é a deficiência de yin e yang mista, frequentemente vista em pessoas de meia idade e idosos. Neste momento, o simples fortalecimento do yin ou fortalecimento do yang não é adequado. A melhor abordagem é fortalecer o yin e o yang simultaneamente. Existe algum alimento jogador universal assim? A resposta é sim, o pepino do mar. O pepino do mar é apelidado de alimento medicinal supremo. Pode fortalecer os rins e a essência, com maior ênfase em nutrir o yin, e também pode fortalecer o yang, o que ajuda a equilibrar o fortalecimento. Para pessoas com deficiência mista de yin e yang, comer um pepino do mar de tamanho médio todos os dias é uma forma segura e eficaz de cuidar. A melhor hora para comer é das 17 horas às 19 horas, horário Dudu. Porque, de acordo com a medicina tradicional portuguesa, esta é a hora em que o meridiano renal está ativo e a capacidade de absorção é melhor. Exercícios caseiros para a saúde renal. Além da alimentação, também podemos cuidar dos rins através do exercício. O inverno é a estação dourada para cuidar dos rins, mas o cuidado renal enfatiza o armazenamento. Não significa que devem ficar parados e não se mover, mas sim evitar o exercício excessivo e evitar o frio. Fazer alguns exercícios suaves para os rins, num ambiente quente dentro de casa, é a melhor opção. Agora, o Dr. Miguel Silva vai ensinar-vos 3 movimentos simples e eficazes. Movimento 1. Alongar para ativar o Ti e os meridianos. Como fazer? Fiquem de pé, com os pés afastados à largura dos ombros. Levantem as 2 mãos acima da cabeça, ao nível das orelhas. Depois, estiquem lentamente o corpo para cima com toda a força. Sintam a coluna vertebral e os órgãos internos a serem puxados para cima. Enquanto alongam, inspirem profundamente. Depois, baixem lentamente as 2 mãos enquanto expiram. Lembrete, façam isto 3 até 5 vezes de cada vez. Este movimento ajuda a ativar as articulações e o fluxo de energia nos meridianos, o que é muito bom para a região lombar e os rins. Movimento 2. Rotação da cintura e elevação das pernas para uma parte inferior do corpo forte. Como fazer? Divide-se em 2 partes. Parte 1. Rotação da cintura. Coloquem as mãos na anca ou cruzem-nas à frente do peito. Usem a cintura como centro. Girem lentamente o corpo para a esquerda e depois para a direita, até a maior amplitude possível. Parte 2. Elevação das pernas. Chutem uma perna reta para a frente. Tentem levantá-la com toda a força. Mantenham por 1 ou 2 segundos e depois baixem e troquem de perna. Lembrete, uma rotação para a esquerda e para a direita conta como uma repetição. Façam isto 10 vezes. O mesmo se aplica à elevação das pernas.
Este movimento ajuda a melhorar a condição de pernas fracas e passos pesados. Movimento 3. Agachamento e abraço aos joelhos para fortalecer os rins e absorver o Qi. Como fazer? Fiquem de pé. Os pés estão afastados à largura dos ombros. As mãos estão entrelaçadas acima da cabeça. Estiquem com toda a força para cima. Depois, curvem-se para tentar tocar o chão com as mãos, mantendo os joelhos retos. Em seguida, sentem-se na posição de agachamento e abracem os joelhos com as duas mãos. O ponto mais importante. No processo de agachamento e abraço aos joelhos, é preciso acompanhá-lo com um método de vocalização. Mentalmente, pronunciem o som sui como uma expiração suave de ar, mas sem som audível. Mantenham apenas a forma da boca e a intenção. Efeito. A medicina tradicional portuguesa diz que o som sui tem o efeito de absorver a energia Qi. Façam o movimento completo 5 até 10 vezes. Tem o efeito de fortalecer a região lombar, apertar a essência e controlar a micção, o que é muito bom para melhorar a dor nas costas, fraqueza nos joelhos, deficiência de Qi e falta de força. Conclusão. Meus caros amigos, sobre o tema de como proteger a saúde renal, já discutimos muito hoje. Por fim, vamos rever, juntamente com o meu canal Conhecimento Suficiente, Vida Saudável, os pontos mais importantes. Aprendam a ler os sinais de alerta dos rins. Observem cuidadosamente os 3 sinais: inchaço simétrico em ambas as pernas, urina com muita espuma que demora a desaparecer e boca seca persistente. Quando notarem, procurem imediatamente um médico. A alimentação correta é mais importante do que o mero fortalecimento. Para fortalecer os rins, precisam de distinguir claramente se tem deficiência de Yang, aversão ao frio, ou deficiência de Yin, aversão ao calor. Para escolher alimentos quentes ou refrescantes, de acordo com a vossa condição, lembrem-se bem do princípio de não fortalecer erradamente e não fortalecer em excesso. Lembrem-se bem, a doença renal não significa necessariamente rins fracos. Se foram diagnosticados com doença renal, nunca se automediquem sem orientação. Especialmente reduzam o consumo de certos tipos de frutos secos e sementes. Devem seguir o plano de tratamento do médico. Se tiverem uma deficiência complicada de Yin e Yang, podem usar uma quantidade moderada de pepino do mar para equilibrar. Ao mesmo tempo, continuem a fazer os 3 exercícios caseiros para os rins que vos ensinei. Os rins são a base da nossa vida. Um bom cuidado renal é a acumulação da riqueza mais importante para a nossa velhice. Espero que o conteúdo de hoje ajude a todos a libertarem-se de mal-entendidos prejudiciais e a encontrarem métodos científicos e eficazes. Por fim, lembro que todas as informações neste vídeo são apenas para referência científica e conhecimento geral de saúde, e não podem substituir o diagnóstico médico profissional. Se tiverem quaisquer sinais anormais no vosso corpo, por favor, consultem imediatamente um médico qualificado. Que todos tenham rins fortes e saudáveis. Muito obrigado a todos por assistirem e espero vê-los novamente em breve.